Vamos lá. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho, na verdade, uma reflexão sobre uma série de coisas que estão acontecendo por aí. Vamos lá? Aqui. Gente, vocês já pararam para pensar? Depois de mais de 2 meses nesse estado, estando em casa, nesse estado de quarentena, como é que vocês estão, hein? Então, assim, eu lembro que dia 13 de março foi praticamente o dia que muitos de vocês entraram em isolamento social e entraram em quarentena. Eu não vou ficar conversando hoje sobre pandemia, não, mas é só para a gente lembrar, ok? Então, assim, depois desse tempão em casa, como é que estão as coisas por aí? É possível que você já tenha feito várias lives, conversas por telefone, conversas pelo WhatsApp, vídeo com amigos, assistido a tudo quanto foi série, assistido seus filmes prediletos, lido livros, revistas, artigos, cozinhado, feito um monte de coisa gostosa, feito alguns exercícios físicos, acompanhando as nossas aulas online. É possível que você tenha feito grande parte disso. Natural. E agora você deve estar se perguntando: bom, já fiz tudo isso, estou cansada. E aí me vem a pergunta: e agora? É uma dúvida imensa na cabeça de todos nós, não só de vocês, mas de todos nós. Como vai ser o futuro? Como vai ser daqui a 30 dias? Como é que a gente vai estar, física e emocionalmente falando? Como estaremos mentalmente falando? Estamos preparados para voltar? Será que a gente vai estar voltando nesse período? Cansado a gente já está. Então a gente pergunta: o que vai ser de nós, né? O que vai ser de nós? E isso me parece que traz uma angústia muito grande e um grau de ansiedade também bastante importante para a gente não se descuidar. E aí a gente fala: que tédio! Porque assim, tem muita gente que já fez tudo isso e está cansado, está exausto, na verdade, né? Está querendo fazer outras coisas, está querendo sair, está querendo bater perna, está querendo entrar num shopping, tomar um café, almoçar com os amigos, ver gente diferente, está querendo simplesmente passear. E aí a pessoa fala: que tédio, que situação entediante. Gente, não é vergonha para ninguém dizer que você está desse jeito. A grande maioria da população está desse jeito. E aí algumas pessoas me questionam, né? A gente acaba conversando e falam assim: eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o isolamento direitinho, eu não saí de casa para nada. E parece que nada mudou. Parece que as coisas, que essa curva não baixa, parece que tem cada vez mais infectados. Gente, a gente está lidando com comportamento humano, principalmente. Tem a questão da saúde, tem a questão da contaminação, mas tem a questão que é a mais importante de todas essas. É a questão do quê? É a questão do comportamento. Mudar comportamento é fácil? Não, né? Use máscara. Todo mundo sabe a importância que tem usar máscara. Será que está todo mundo usando? Ah, isso me incomoda. Ah, eu não, que não vou usar, não estou doente, e por aí vai. Tem um lado egoísta nessa história, certamente, mas assim, parece que nada mudou. Aí a gente fala isolamento social. Poxa, eu saio para ir para algum lugar buscar alguma coisa, eu vejo um monte de gente passeando pela rua, tomando sol. Uhum.
Aí a gente fala comportamento humano. Quando a gente se pega em algumas notícias de televisão, de noticiários, a gente vê pancadão não sei onde no último final de semana, teve festa do baile funk. Gente, são pessoas como nós, mas a questão é, mudar comportamento não é fácil. Ah, mas a minha namorada, o meu namorado mora longe e eu tenho saudade. Lógico, todo mundo tem. E aí fica aquele vai e vem, e na minha casa tem pessoas idosas, na casa do namorado também tem. E como é que fica tudo isso? Difícil, bem difícil. Estou fazendo a minha parte, eu sei, e parece que nada mudou. Pois é, eu não acredito que nada mudou, mas a gente está percebendo algumas mudanças importantes. A sensação de tédio que a gente tem é legítima nesse período. Quem não fica cansado? Quem não fica empapuçado? Ah, não vou assistir televisão. Ah, vou só assistir canais onde não tenha noticiário. Só que mesmo assim, traz para a gente uma situação de tédio. Porque mesmo as emissoras de televisão estão reprisando muita coisa. Por quê? Porque não dá para ficar fazendo novos programas nesse período. Então, realmente, o tédio é legítimo e ninguém está falando ao contrário. Essas mudanças bruscas, devido ao fato que não fui eu que pedi, não fui eu que quis ficar isolada. Eu não fui para um BBB para ficar isolada, por exemplo, né? Então, assim, essas mudanças bruscas na nossa rotina é que nos trazem essa angústia e talvez também contribua demais pela questão do tédio. Então, a gente fala, então, o que fazer? O que fazer diante dessa situação onde está todo mundo, eu não digo no mesmo barco, mas está todo mundo passando pela mesma tempestade? O mesmo barco seria meio hipócrita da minha parte falar, né? Porque uns estão passando com caiaque, outros com jangada, outros com iatim, né? Então não é o mesmo barco, mas é a mesma tempestade. Pois bem, quando a gente se entedia de alguma coisa, tem muita relação quando a gente está fazendo coisas que a gente não considera coisas importantes, coisas gratificantes. Então, existe uma sensação que o tempo está passando, o tempo está nos consumindo e a gente não está produzindo nada. Então, assim, as coisas começam a ficar desgastantes. A primeira semana, a segunda semana, você se deu ao luxo, né, de arrumar seus armários, suas gavetas, tudo que estava parecendo fora do lugar, você estava com certo prazer em arrumar. Vamos aproveitar. Só que esse tempo passou. E agora você está olhando para aquele armário, para aquela gaveta e já está todo bagunçado e você não está com o mínimo saco para fazer de novo, né? Estou errado? Acho que não. Pois bem. Mas tem um impacto grande, gente, neste período principalmente. Eu tenho contato com alguns médicos, conversando com algumas pessoas. O impacto emocional dessa pandemia está trazendo para a gente algo extremamente preocupante. Então, assim, não é só o impacto de ficar isolado. Ficar isolado, bom, eu tenho a minha casa, tenho um certo conforto em casa, então, assim, isso não seria um real motivo. Mas tem um impacto maior, que é o impacto do medo, o impacto emocional. Quando a gente fala medo, esse medo é legítimo, ok, mas é um medo de algo desconhecido, algo invisível. E aí a gente começa a pôr a nossa cabeça para trabalhar. E aí a gente começa a ficar ansioso. E aí a gente começa a ficar ansioso e ficar ansioso, e cada vez mais esse tipo de comportamento e essa energia eu estou trazendo para dentro de mim. Então a gente fala que o impacto emocional dessa pandemia, neste momento, está nos trazendo algo extremamente preocupante. Alguns médicos
estão afirmando, né, que as pessoas estão adoecendo, adoecendo mais de pânico, de tristeza por estar sozinha, principalmente pessoas que estão sozinhas em casa, adoecendo por depressão e pela ansiedade. Estão adoecendo muito mais dessas doenças do que do coronavírus. Ó, que coisa maluca. O que é a nossa cabeça se a gente não cuida dela? E aí a gente fala, eu pergunto, você está cuidando da sua mente? Está cuidando do seu pensamento? Ou está entrando na vibe do medo, do pânico, da tristeza e achar que nada disso vai acabar nunca e já está virando uma depressãozinha? Cuidado, gente. Nosso pensamento é uma caixinha de Pandora, né? Aí a gente fala, pensa nessa pandemia. Tem crianças de pré-escola, crianças de cursos normais, estão fazendo aulas online. Vocês também estão fazendo aulas online. Pergunta é: passar horas diante de um computador, quem está aguentando? Você aguenta? Então, assim, as escolas estão se reinventando, assim como nós. A gente sabe o quanto é difícil preparar uma aula, o quanto é difícil falar com uma tela de computador achando que tem um monte de gente do outro lado. A gente está reaprendendo, está tentando aprender uma nova forma de organizar a vida. E isso em todos os níveis. Então, assim, a gente está vendo que as crianças não estão gastando a energia que elas têm para gastar. Elas estão diante de um computador. Aí eu pergunto, tem alguém junto para ajudar nas dificuldades dessa aprendizagem? Então, assim, a gente está fazendo o que pode, o que é possível nesse momento, mas não é o ideal, né? Então, a gente está aprendendo uma nova forma de organizar a nossa vida. Eu nunca vi tanta. Se você entrar em qualquer rede social, Facebook, Instagram, Twitter, a quantidade de propagandas é uma coisa assim maluca, né? Porque as pessoas estão tentando reaprender, estão tentando sobreviver. Então, assim, muitos restaurantes que nunca imaginaram trabalhar com delivery estão trabalhando. O iFood, o Uber Eats tiveram, assim, uma ascensão nessa pandemia absurda. Agora essa curva já está, que nem a pandemia, né? Já está diminuindo. Por quê? Porque é muita taxa que se paga. Então, imagina assim, eu tenho um restaurante e eu tenho que pagar muitas taxas para esses aplicativos todos. Então, se eu tenho uma reserva, eu já estou começando a fazer o meu aplicativo. Reparem isso em algumas redes que vocês conhecem, se não é verdade. Essa pandemia está nos trazendo novas formas da gente viver, nos reforçando, forçando a gente a reavaliar comportamento, reavaliar valores. O que é mesmo importante na minha vida? Será que aquele monte de sapato que eu tenho lá na minha sapateira? O que é importante? Esse monte de roupa que eu... Será que esse consumo exagerado é importante? Ou será que aquele abraço que eu não estou dando é tão importante, muito mais importante? Então, é uma escala de valores que a gente está revisitando, né? Revisitando. E isso tudo vai trazer, certamente, novas formas da gente viver. Não tenho dúvida que quando tudo isso passar, seremos seres humanos diferentes. Eu tenho fé que seremos muito melhores. Desculpa. Como será o mundo daqui para frente? Como que eu vou me comportar quando tudo isso acabar? Vocês têm noção disso? Tem gente que está tão intocado dentro de casa que não consegue nem pensar em sair de casa, porque a sua casa é o seu refúgio, né? E isso também traz uma ansiedade muito grande. Então, assim, como será o mundo daqui para frente? Como
que eu vou me comportar quando tudo isso acabar? Como é que eu vou ter certeza que isso acabar, que isso acabou? Então, assim, são interrogações que todos nós temos. Então, assim, quando a gente pensa em futuro, a gente não pode nunca esquecer que algumas doenças na história já fizeram a gente mudar os nossos valores e os nossos hábitos de vida ao longo dos tempos, né? Isso há muitos anos, mas a lepra, a varíola, a tuberculose fizeram com que alguns hábitos fossem reavaliados, fossem mudados, né? Você acha que isso não gerou pânico na população? Acredito que tenha gerado muito. Eu lembro que eu estava na faculdade quando começaram a surgir os primeiros casos de AIDS. E eu lembro que uma professora minha de psicologia social, ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim: esta doença veio para a gente reavaliar uma série de valores. E isso ainda está só assim, pipocando um caso aqui, um caso ali. Daqui a pouco vai ter muita gente. E isso nos causou muito pânico, né? Então, assim, pessoas conhecidas, né? Cazuza, por exemplo, né? Até colocou poesia nessa situação toda, né? Então, assim, quantas doenças a gente viveu, né? Passou por elas e teve que mudar seus hábitos, teve que mudar sua forma de encarar a vida, né? Algumas doenças que causaram pânico, mas graças à ciência surgiram medicamentos, vacinas, controles, né? Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer também. Isso vai acontecer também com a Covid, mas a gente ainda está no caminho. Então, assim, comportamentos mais seguros, né? Comportamentos de maior prevenção, de maior higiene. Então, assim, comportamentos seguros são necessários. E a gente vai ter que se adaptar a novos tempos. Hoje a gente fala que a higienização das mãos é uma das formas principais para a gente nos precaver dessa doença, do contágio. E assim, é lavar a mão. Olha que coisa simples, mas lavar a mão direito, né? Usar máscara, mas usar direito. Não só por você, mas pelo outro. Então, assim, isso tudo nos faz pensar que os nossos valores também estão sendo repensados, é o cuidado com o outro. E a gente vai ter que se adaptar a novos tempos. A gente já viu, assim, álcool gel, né? Álcool gel, hoje, acho que cada um tem um na bolsa, ou gostaria de tê-lo, né? Por quê? São formas diferentes. Então, assim, quantas coisas que aconteceram durante a história que fizeram a gente repensar alguns hábitos? Não precisa falar em doença. Vamos falar do cinto de segurança. Quando sempre existiu o cinto de segurança no carro, quando ele se tornou obrigatório, as pessoas mudaram seus comportamentos. Agora a gente está falando de doença, é diferente. Mas a mudança de comportamento vai existir da mesma forma, né? Então a gente tem fé que isso também vai acontecer com a Covid. Então, assim, a partir do momento que a gente descobrir algum medicamento eficaz, a questão de vacinas principalmente, tudo isso vai acontecer. Mas enquanto não acontecer, a gente tem que se cuidar. Pois bem, já é sabido que o nosso equilíbrio diante de uma crise está associado a várias saúdes que a gente tem dentro da gente. Então, assim, saúde física, social, emocional, mental. Então, vamos pensar um pouquinho na saúde física. Você está fazendo sua parte? Você está fazendo exercícios respiratórios? Você está se alimentando adequadamente? Está comendo comida de verdade ou está comendo sanduíche toda hora? Está bebendo demais? Então, tudo isso faz parte da sua saúde física. E a saúde mental? Como é que está? E o outro pilar tão importante quanto a sua saúde espiritual? Como anda a sua fé?
Então, gente, não se deixe adoecer pelo seu próprio pensamento. Cuide da sua saúde mental, ok? Eu tô assim porque eu fiquei de máscara o dia inteiro e eu fico agoniada, mas a gente faz a nossa parte. A ansiedade e as crises de pânico estão aumentando consideravelmente em todos os consultórios, mesmo sem coronavírus. Então, gente, se a gente está falando de saúde mental, a gente tem que cuidar do nosso pensamento, da vibração da nossa energia de pensar, porque a ansiedade e pânico está aumentando demais, demais, e isso é muito preocupante. Faça a sua parte. Então, assim, use esse momento para boas leituras, boa música. Não deixa que o sensacionalismo das emissoras de TV entre na sua casa e na sua mente. Se fortaleça de boas conversas com pessoas queridas. Gente, são coisas simples, mas coisas fundamentais para você manter a saúde mental desse serzinho aqui, né? Que habita em você. Crie uma rotina. Os neurocientistas falam que, mesmo dentro de casa, o nosso cérebro pede de criar uma rotina. Conversei com alguns alunos, falei assim, Thelma, não tira o pijama. Gente, não tirar o pijama o dia inteiro é um passo para uma depressão. Então, assim, se force, toma um banho gostoso, se arruma, tira esse pijama, faça coisas novas. Não é porque você está em casa, você não está de férias. E não é porque você não está doente e trancada. Você está em casa para se proteger. Sua casa é seu lar. Então, assim, pratique, crie uma rotina. Tenha suas refeições nos horários corretos. Tenta dormir nos horários habituais e levantar também nesses horários. Isso é uma rotina mínima que você tem obrigação de fazer para você e não para mais ninguém. Quando tudo isso passar, as nossas vidas com certeza vão mudar, né? E eu espero que mudem muito para melhor. Pelo menos é esse o meu desejo. Aí, gente, as salas de aula terão que mudar. Vocês acham que vão ter salas abarrotadas pós-pandemia? Não. As consultas médicas terão que mudar. Não vamos ter mais aqueles consultórios apinhados de gente. Eu fui ao médico segunda-feira e eu achei bastante interessante, né? Era uma cadeira sim, uma cadeira não, uma cadeira sim, uma cadeira não. Então, assim, se eu atendo 20 pessoas num período, eu vou começar a atender 10, né? Então, assim, nossos comportamentos terão que mudar. Grandes comemorações serão certamente repensadas. Ou seja, a gente não vai mais se aglomerar como a gente se aglomerava. 25 de março? Será que vai ter aquela muvucona, época de Natal? Não sei, não. Tenho as minhas dúvidas. Vamos para a JP comprar roupa? Será que vai ser aquela muvuca de sempre? Eu acho que não. Enfim, não vou, vamos esperar. Vamos esperar. Gente, a gente está num processo de autodescoberta para saber quem realmente nós somos, identificar as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. E a gente está descobrindo que, sem conseguir dar aquele abraço gostoso em quem a gente ama, a gente começou a dar mais valor para o abraço. Coisas corriqueiras, hoje a gente dá um valor enorme, né? Isso tudo, gente, é aprendizado, sabia? Se eu fosse comparar uma vida com uma casa, eu coloquei aqui um desenho de uma casa bem didático, né? Bem um desenho mesmo. Então vamos lá. Se eu fosse comparar uma vida com uma casa, pois é. No andar térreo teria a sala. A sala, geralmente, é como eu me mostro para o mundo.
como o que eu estou vendo hoje, como eu estou vivendo. Então, assim, tem salas que a gente fala que são salas cenários, lindas, nada fora do lugar, impecáveis, digna de se tirar uma foto. Tem salas que é uma bagunça enorme, mas a gente sabe que apesar da bagunça, ali tem vida pulsante. Tem salas que são super aconchegantes, que a gente se sente bem. Existem salas lindas e frias, onde você não vê a hora de ir embora. Estou comparando uma vida com uma casa. Vamos lá? Passei pela sala. E agora? O porão, ou aquele quartinho, é o lugar mais empoeirado que eu tenho na minha casa, né? É onde eu guardo coisas que só eu conheço. É onde eu guardo os meus apegos, minhas mágoas, minhas amarguras. Tem quartinhos abarrotados. Ninguém entra, às vezes nem o dono. Tem aqueles quartinhos repletos de lembranças, de apegos. Tem aqueles bem bagunçados e tem aqueles extremamente organizados. Eu estou falando de uma vida onde a gente tem vários pontos desse. A gente deve ter um quartinho guardado aqui dentro do coração, onde às vezes está meio bagunçado, né? Onde a gente guarda muita coisa que podia desapegar, perdoar, deixar ir. Pensa nisso. E vou continuando o caminho pela casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, já diria Vinícius. Pois bem, cheguei na cozinha. Cozinha é o lugar onde eu transformo sentimentos, compartilho segredos, experimento coisas novas, desenvolvo a minha criatividade. É o lugar mais gostoso de uma reunião de família. Geralmente é onde a muvuca acontece. É sempre na cozinha. Essa cozinha geralmente ela é muito movimentada. A cozinha ela tem a afetividade na essência dela, né? Então assim, é onde realmente eu compartilho os mais diversos segredos. E o quarto? O quarto da minha casa, da minha vida, é o lugar que é o meu descanso, tem o meu cheiro, é o lugar mais íntimo da casa, é o lugar onde eu me sinto bem, de fato. Então, gente, e aí eu tenho o meu jardim ou a minha varanda, que é onde eu enfeito a minha vida. Eu retiro ervas daninhas, rego as minhas plantas, mantenho grama cortada, deixo os vasos impecáveis, deixo sempre bonito. Por quê? Porque é a entrada para minha casa. Pois bem, olha que interessante essa comparação, né, da minha casa, da minha vida. Então, assim, se a gente for fazer um exercício de autoconhecimento, que lugar que eu estou mais cuidando? É a varanda? É a sala? É o quarto? E que lugar que eu não estou olhando, nem quero olhar? Onde eu guardo todos os meus fantasmas e os meus bichos. Essa quarentena tem muita gente meio empapuçado porque está tendo que tomar contato consigo mesmo, né? E isso às vezes é difícil. Pois bem, mas nessa casa existem pessoas, pessoas que interagem. Então, uma vida, ela não se faz sozinha. Tem outras pessoas convivendo, vivendo com, né? O ser humano precisa do convívio social, precisa do contato, ele precisa do sorriso, ele precisa do olhar. Senão, essa casa fica triste. E aí, eu trago uma reflexão, só para você pensar. Isolamento ou distanciamento?
é uma bela reflexão, né? Já existem médicos dizendo que são muito mais favoráveis ao distanciamento. Isolamento é só para quem está doente. Por quê? Porque o distanciamento é uma forma que eu ainda tenho de interagir com os demais. O isolamento não. E aí é uma bela reflexão, né? Até que ponto a gente é a favor disso? O que você acha? Manda um zap para mim depois, me conta. O que você acha? Então, estes médicos que estão defendendo o distanciamento, eles estão falando o seguinte: faça uma caminhada, põe um tênis no pé, máscara, dê uma volta no seu quintal, uma volta que seja no quarteirão, com distanciamento consciente. Para pensar, né, gente? Ou ainda vai dar uma volta de carro para ver gente, para sentir sua vida pulsando e que lentamente tudo voltará ao normal. Então eu convido você a pensar: será que vale a pena? Eu falo que eu não sou dona da razão, mas a gente começar a enfrentar algumas coisas com consciência, com responsabilidade, talvez seja uma forma da gente começar a colocar de volta a nossa vida no normal. É para você pensar apenas. Gente, o que eu tinha para conversar com vocês era um pouco disso. Queria tanto conversar de fato. Eu ainda vou aprender a fazer uma live ao vivo onde a gente possa interagir. De qualquer forma, fica aqui o meu recado. Cuide-se, para a gente comemorar muito quando tudo isso passar, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem e até mais. Até mais, fiquem bem, um bom final de semana, ok? Tchau, tchau.